agora. Band News na sua onda. Com Glenda Kozlowski e Carla Bigato. Começa agora o Band News na sua onda, programa de saúde, bem-estar e lifestyle da Band News FM, sempre com ela, Glenda Kozlowski. Tudo bem, Glenda? Oi, Carlota, tudo bem, tudo jóia. E hoje o nosso assunto vai ser tão bom, né? Um assunto que tá aí na mídia, tem muita gente falando, tem muita gente fazendo, mas tem que tomar cuidado e muita atenção. Jejum intermitente faz bem quando tem acompanhamento e indicação. Não dá para sair fazendo que nem maluco, não é? Jejum intermitente. Você faz, Glenda? Você é adepta? Eu sou adepta do jejum intermitente há muitos anos, gosto muito, me ajuda muito. Eu acho que o meu corpo, eu sinto ele quase que limpo. Eu não sei se a palavra certa é essa, mas eu acho que dá uma bela desintoxicada, me sinto com mais energia, raciocino melhor, penso melhor. Eu acho que isso é devido ao jejum. Mas temos aqui especialistas nesse assunto para dizer se eu estou certa ou errada. A gente acionou hoje, a gente pode chamar de nutricionista das estrelas, ou não? Patrícia Davidson, muito obrigada, doutora Patrícia, nutricionista, para conversar com a gente sobre esse assunto, uma super especialista que estuda, né, o jejum intermitente, claro, dentre outras práticas, e pode contar para a gente, é possível ser adepto do jejum intermitente de forma saudável? Obrigada pelo convite. Então, eu tenho bastante experiência no jejum, desde como praticante do jejum, que eu já faço há pelo menos uns 4 anos, quanto uma nutricionista que pesquiso, tenho cursos online sobre jejum. E sim, eu acho que é uma técnica muito segura da gente aplicar, desde que com orientação, porque tem bastante trabalho científico mostrando benefícios não só na perda de peso, mas também em vários aspectos da saúde, inclusive longevidade, prevenir algumas doenças ou até de resolver alguns sintomas importantes de saúde. Então, erra quem pensa que o jejum é só uma estratégia de emagrecimento. Então, vou começar logo pelo início. Como é que se começa o jejum intermitente? Eu não faço jejum e quero começar a partir de amanhã a fazer jejum. Por exemplo, como é que eu tenho que terminar o meu dia hoje para startar esse processo de jejum intermitente? Então, primeiro de tudo, você não tem que dar um passo maior que a tua perna. Então, o jejum existem modalidades diferentes. Existem modalidades de ficar 12 horas sem você comer, 14 horas sem você comer, 16 horas sem você comer, 18 horas, 20 horas, 24, mais horas ainda do que 24 horas. Só que o que a gente tem que entender é que o jejum, ele compreende a tua última refeição até a tua primeira refeição do dia seguinte. Então, por uma pessoa que janta às 8 da noite, ela vai fazer um café da manhã às 8 horas da manhã do dia seguinte, ela está fazendo um jejum de 12 horas. Se ela postergar esse café da manhã, ao invés de comer às 8 da manhã, ela comer às 10 da manhã, ela está fazendo um jejum de 14 horas. Então, uma forma simples da pessoa poder começar a fazer um jejum intermitente, você faz o teu jantar num determinado horário, e você conta 12 horas até a tua primeira refeição do próximo dia. Então, se você fizer um café da manhã postergando talvez 2 horas o teu café da manhã, vamos supor que normalmente eu acordo e tomo meu café às 6 da manhã. Eu vou fazer um esforçozinho para fazer esse meu café às 8, ao invés das 6 horas. Outra forma de eu poder proceder para pessoas que de repente gostam de acordar e tomar um café da manhã muito cedo, porque praticam atividade física ou têm um trabalho muito cedo de manhã, talvez seria você antecipar o seu jantar em 2 horas, ao invés de postergar o seu café da manhã no dia seguinte em 2 horas. Qual é o efeito que esse período sem alimentação tem no organismo, né? Qual é o princípio dos benefícios do jejum intermitente? Consegue mexer tanto hormônios que possam fazer você ter uma glicose mais alta, você ter gordura em volta da cintura, hormônios que aumentam o teu apetite, fora que tem trabalhos que mostram que principalmente com mais horas de jejum, você consegue ter uma ação dentro da tua genética, então você consegue acessar o teu código genético, onde a gente tem um botão liga e desliga,
E o jejum intermitente, essa prática constante, faz com que você desligue o botão de algumas doenças que estão relacionadas à inflamação. Então, a gente consegue ter melhora, às vezes, de doenças de tireoide, a gente consegue ter melhora de doenças de articulação, pessoas que têm dores e inflamações constantes na articulação. Agora, Patrícia, o que a gente pode tomar desses líquidos? É água, café? São líquidos de baixa caloria. Então, a gente pode usar café, a gente pode usar chá, a gente pode usar água com canela, hortelã, gengibre dentro. Agora, durante o período do jejum, você não vai tomar uma água de coco, porque você já está trazendo coisas que têm frutose ou que vão ser convertidas em açúcar no teu corpo, e isso vai te tirar desse estado metabólico do jejum. Adoçante, então, pode? O adoçante, ele tem a função também de aumentar a produção de insulina. Então, isso sim pode cortar o teu período de jejum. Então, o que é janela de jejum? O que é janela de alimentação? Janela de jejum compreende o momento que você está fazendo seu jejum. Janela de alimentação são as horas restantes do dia onde você vai dividir as suas refeições. Agora, e para romper, vai, entre aspas, essas janelas, a gente precisa de algum tipo de preparação? Necessariamente, você tem que ter um cuidado redobrado na tua alimentação quando você quebra o jejum. Vai ter atenção na primeira refeição, quando ela quebra o jejum, entendendo que ela tem que ter proteína nessa refeição, então ela vai ter que ter um frango, uma carne, ou um ovo. Ela tem que buscar uma fonte de proteína necessariamente nessa refeição de quebra. Ela não deve comer um conteúdo de carboidrato muito grande. Por quê? Porque nessas horas de jejum a gente diminuiu essa produção de insulina. Então, se ela está horas fazendo essa produção de insulina ser baixa, ela começa a comer um monte de carboidrato. Bate um prato aí de arroz, feijão, farofa, purê, né? Porque a pessoa, às vezes, ela acredita nisso, né? Que ela está muitas horas em jejum, então ela tem que fazer um prato bem farto quando ela sai do jejum. E isso vai lentificar os benefícios que você vai colher a partir do jejum. E quando você vai fazer o teu jantar da noite, talvez colocar uma fonte de carboidrato, talvez um arroz, um feijão. Tá vendo, Carlota? Não adianta querer começar a fazer jejum aí, sai da janela do jejum, ataca a geladeira. Ah, gente. Não, tô fazendo jejum, posso comer chocolate. E, assim, para já terminar, jejum intermitente e exercício. Eu faço exercício em jejum. Gosto. Não me atrapalha, não fico tonta, não fico cansada. Até que ponto eu tô certa e até que ponto eu tô errada? O exercício em jejum eu também faço, eu me sinto muito melhor, porque tem um erro muito comum das pessoas que é achar que o que elas vão comer 30 minutos antes do exercício vai dar energia para elas malharem. Agora, é claro que isso depende do tipo de atividade física e do quão preparada você está para fazer essa atividade física. É diferente eu dar uma caminhada na praia, eu correr na areia, jogar uma hora de futevôlei, eu fazer crossfit ou eu correr 20 quilômetros, entende? Então, claro, depende muito do teu preparo e isso vai definir como você vai fazer a tua véspera, o teu jantar, antes de iniciar o jejum, se o teu treino é pela parte da manhã. Agora, sempre com acompanhamento, né? Porque existe a possibilidade também de desencadear algum tipo de, talvez, disfunção alimentar, né? Algum tipo de distúrbio. Eu acho que a maior chance que você tem ao fazer errado é você ter um processo de falta de nutrientes, porque na tua janela de alimentação você não recebeu uma orientação do que comer. Então pode te faltar proteína, pode te faltar complexo B, pode te faltar zinco, pode te faltar uma série de coisas. Mas isso não é uma repercussão só característica do jejum, é uma repercussão da característica de qualquer pessoa que vai fazer só 2 refeições ou 3 refeições no dia, sem orientação nutricional. Uma pessoa pode também não estar fazendo jejum e estar fazendo da cabeça dela uma alimentação onde ela come doce, ela come pão, mas de repente ela não tem uma quantidade de proteína certa no dia para comer, ela vai conseguir também colher todos esses efeitos negativos. Perfeito. A gente conversou aqui no Band News Na Sua Onda com a nutricionista Patrícia Davidson, trazendo para a gente as principais orientações, né, acerca do jejum intermitente. Obrigada, doutora Patrícia. Valeu pela consulta, gente. Entre aspas, né, Glenda? Patrícia, mais uma vez, é sempre muito bom te escutar. Obrigada por você trazer todo o seu conhecimento aqui pra gente. Eu adoro jejum intermitente e você é uma craque nisso, porque eu acho que o jejum intermitente ajuda muito também na saúde mental. Melhora foco, melhora energia, melhora memória, tá? A gente não falou desses benefícios, mas aqui no finalzinho
vou acrescentar aí que para quem também está precisando melhorar o estudo, o trabalho, é muito bom também. Bom, já tem mais Band News na sua onda por aqui. Você ouve Band News na sua onda. De volta com o Band News na sua onda hoje, falando sobre jejum intermitente. E olha quem a gente chama para essa conversa, infectologista Dr. Paulo Ouzon. É um prazer ter o senhor por aqui, doutor. Um grande prazer e uma saudade também, Carla e Glenda. Eu estive por aí, colunista, era muito prazeroso a gente falar com pessoas inteligentes e conversar sobre assuntos importantes, né? Isso faz a gente crescer. E a Glenda, como disse, ela é adepta, né, a essa prática do jejum intermitente há muito tempo, e o senhor também é, né, doutor? Sim, sou também. Pois é, o jejum, na verdade, ele não foi inventado, né? Ele foi uma condição que as pessoas passavam por necessidade. E provavelmente isso criou uma seleção genética, né? E acabou criando pessoas que podem se comportar de uma forma diferente frente a situações também diferentes, né? Como, por exemplo, comer demais, comer de menos, né? Porque o organismo da gente, na verdade, não é um carro, que ele só bota gasolina, ele anda, não tem gasolina, ele não anda. Ele é múltiplo, ele é complexo. E ele se adapta a várias situações, né? E às vezes a gente vê pessoas, né, professores, essa coisa, comparando a gente com uma coisa estática, e não é, né? Nós temos, assim, várias opções de mudança do metabolismo, né? O jejum intermitente é o seguinte: aquele conceito que existia lá atrás dos franceses, eles começaram a chamar de autofagia. O que era autofagia? Quando ficava em jejum, você ativava o sistema de digestão da célula, e tudo aquilo que estava, vamos dizer assim, estava em decomposição, ou proteínas, por exemplo, que estavam degeneradas e tudo, esse sistema fagocitário da célula ia lá, digeria e transformava, por exemplo, uma proteína degenerada em aminoácidos que poderiam ser reaproveitados. Quer dizer, essa coisa chamada de autofagia, que significa comer a si mesmo, ficou como um conceito, mas não teve muita promoção, né? Em função de que grande parte dos estudos são financiados pela indústria farmacêutica ou indústria alimentícia. Agora você vê, né, a gente fala muito do jejum intermitente, não, vou emagrecer, não, vou perder peso. É muito mais do que perder peso, queimar gordura, é muito mais. Muito mais. Sabe que eu comecei a fazer jejum intermitente? Eu pegava onda, eu era atleta do surf, né, do bodyboard, na verdade. Nossa. E aí o meu esporte, meu esporte, o bodyboard, para quem não conhece, ele é praticado deitado, né? Ele não é em pé, ele é deitado, você fica literalmente com a barriga em cima da prancha e você faz todos os movimentos com a barriga na prancha. Então, todos os movimentos, inerentemente, você bate o tempo inteiro com a prancha na barriga. Então, não tinha jeito, eu não conseguia tomar café, porque eu acordava muito cedo, ia pegar onda muito cedo, então eu não conseguia tomar café ou comer qualquer coisa e ir pegar onda. Então, eu fazia esse jejum desde muito nova. Eu estou falando aí, eu comecei a pegar onda com 10 anos de idade. Eu fui até 17 anos, então eu só ia comer a primeira vez meio-dia, 1h da tarde, só que eu estava no mar, né, desde 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E eu continuei com isso, porque depois, você sabe que eu nunca mais conseguia tomar café. Então, esse ritual de acordar e tomar café não me faz bem. Até hoje não me faz bem. Pois é, porque assim, na verdade, esse tempo, vamos dizer assim, que a gente chama, o que é o jejum intermitente, né? Pode ser bastante variável. Você tem pessoas, por exemplo, que se alimentam de manhã e depois só vão jantar e comer à noite. Para poder fazer autofagia, você tem que ter pelo menos 6 horas de jejum. O que acontece é que o nosso organismo, ele se habitua a determinadas coisas, então ele se antecipa, né? Por exemplo, se você está acostumado todo dia almoçar no mesmo horário, é como se, vamos dizer assim, o teu corpo já sabe, já começa a produzir ácido, uma série de coisas para digerir. Então, na hora que você vai fazer uma mudança dessas, é melhor que faça essa mudança de uma forma paulatina e mudando devagar, entendeu? A experiência que eu fiz, vou dizer assim, cada 24 horas é uma coisa que eu faço com uma certa frequência, mas eu cheguei, inclusive tendo vida normal, trabalhando tudo direitinho, eu cheguei a fazer, por exemplo, jantar no domingo e jantar depois só na quinta-feira. Então foi segunda, terça, quarta,
4 dias. E levei vida, mas isso foi um preparo, não foi de uma primeira vez, né? Um dia, depois para 2, até chegar no 4. E é interessante que uma das coisas que não se sabia é que quando você entra no período que você começa a gastar gordura para poder obter energia, você tem corpos cetônicos que são liberados da gordura e que eles têm uma utilização fantástica pelo próprio cérebro. É no jejum, nessa situação, que tem a maior atenção, maior concentração e maior energia, né? Então, a partir de 6 horas de jejum, mesmo que se você tomou o café da manhã, aí vamos supor que você acordou 6 da manhã e tomou um café da manhã, normalmente. Aí, a partir da sexta hora, sem você comer nada, você já entra nos benefícios do jejum. Isso, entra na chamada autodigestão. Existe contraindicação de jejum para alguém? Quando é que alguém descobre, talvez, que o jejum não faça bem para ele? Sei lá, alguém que sofra de diabetes, alguém que tenha pressão alta ou alguma enfermidade assim do corpo que o jejum traga algum tipo de perigo? Olha, o jejum ajuda a controlar a pressão arterial, ele diminui o estresse, pode melhorar o controle de carboidrato, que é o diabetes, né? Porque assim, todo mundo fica pensando, vou ficar em jejum, é como se você fosse, não, vou passar fome, vou ficar sem comer a vida inteira. Não é uma coisa, o nosso desenvolvimento enquanto humanidade, enquanto pessoas, né, ele vem com uma seleção genética de muito tempo, né, onde o jejum faz parte disso. Nós não somos um carro que tem que botar gasolina e que ele funciona, na hora que tira gasolina ele não funciona, ele se adapta, ele cria situações que você pode... Eu uso esse exemplo que eu já ouvi essa história, né? De uma aula que fala, não, tem que botar gasolina, senão não anda, tem que comer, senão não anda. Não é bem assim. Agora, é um processo que tem que ter uma certa paciência para fazer isso. Agora, tem gente que não tem, né? Tem gente que acha que se ficar sem comer o almoço, por exemplo, já é um Deus nos acuda, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto, né, Glenda, nessa edição do Band News Na Sua Onda, mas por enquanto a gente se despede então do Dr. Paulo Ouzon, infectologista, médico e adepto da prática do jejum intermitente. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações. Bom falar com o senhor e até a próxima. Obrigado. Foi muito bom, foi prazeroso demais falar com vocês. Você ouve Band News Na Sua Onda. Band News Na Sua Onda de volta. Hoje o assunto é jejum intermitente, uma coisa que eu faço, que eu pratico quase todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana eu faço jejum intermitente. 5 dias na semana eu faço jejum intermitente. E agora eu vou trazer uma amiga minha para falar sobre isso, porque eu sei que ela também é adepta, faz bastante. Carol Sampaio, seja muito bem-vinda aqui nesse programa. Carol Sampaio, empresária, dona das festas mais bacanas do Brasil, não é só do Rio de Janeiro, é do Brasil, a rainha do carnaval. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui, viu? Obrigada, amiga. Como não aceitar um convite seu, né, gente? Você sempre aceita os meus, não tem nem como não aceitar um convite seu. Carol, bom, a gente está falando de jejum intermitente, eu sei que você começou a fazer isso. Desde quando você faz jejum e quais são os benefícios que você já começou a sentir desde o início, assim? Na verdade, eu comecei a entrar, né, a minha vida, aquela loucura sem fim, uma vida completamente sem rotina, né? Então eu não estava conseguindo me adaptar a nenhuma dieta, por mais que a gente tentasse, né? Eu conversava muito com a Patrícia Davidson, que é minha nutricionista, era muito difícil, porque eu ia dormir às vezes 6 horas da manhã, né? 10 horas eu tinha que estar acordada, e aí eu não dava tempo de eu tomar café, e aí eu almoçava numa reunião que era num restaurante, e a minha vida estava completamente perdida. Eu conversando com a Patrícia falou, Carol, eu acho que uma coisa que pode funcionar para você é o jejum. Porque geralmente você já acorda atrasada, você sai correndo para uma reunião, né? Você, às vezes, não tem tempo de tomar o café, então acho que isso pode entrar bem na sua vida, eu acho que pode trazer benefícios de queimada, de como funciona o jejum. E eu comecei a tentar introduzir
E foi impressionante, assim, realmente como eu me dei bem, eu me adaptei, funcionou, assim, muito, muito bem para mim. Então eu comecei mais como uma dieta mesmo, sabe, para me ajudar na minha dieta. E funcionou muito bem, assim, para mim. Eu venho de 2 anos para cá, acho que eu comecei em 2018, 19, 18, então 3 anos. E eu fiz realmente durante 3 meses, assim, muito certinho, como uma dieta, e me ajudou muito. E hoje em dia eu procuro fazer mais como um equilíbrio, sabe? Pois é, para você foi assim, foi muito determinante na sua perda de peso, não foi o jejum? Foi. A minha dieta que funcionou para mim, que entrou e realmente mudou a minha vida, foi. Eu comecei a fazer o jejum. Eu fazia, né, eu comecei com 12, fui para 14, fui para 16, a gente foi evoluindo de acordo com, né, acompanhando a minha imunidade. Eu acho que é uma dica muito importante para quem está escutando. A primeira vez que eu fui tentar fazer uma dieta de jejum intermitente, eu fiz a dieta do jejum intermitente não tão preocupada com a alimentação e com as vitaminas necessárias. Então, a minha imunidade foi para o chão. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o que desencadeou, né, a minha imunidade ter ido muito para o chão. Eu peguei uma infecção urinária, a minha infecção urinária ela subiu para o meu rim, né, tomou conta do meu rim direito inteiro, quase todo, e me deu uma sepsemia, que me geraram 12 dias de CTI. Muito forte, foram 30% de chance de vida, foi uma coisa muito séria. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é que não adianta a gente falar, o jejum intermitente faz, é muito legal, vamos indicar. Eu acho que tem que ter um acompanhamento, sabe? Acho que tem que ter, principalmente, um acompanhamento da sua imunidade. Sua imunidade tem que estar muito alta, porque baixa. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, eu me adaptei muito, aonde foi muito importante para minha perda de peso é que eu fazia o jejum, e associado ao jejum eu fazia meu aeróbico em jejum. Então eu tomava o meu café, ou o meu Power Focus, né, ou o meu Super Coffee, que são os 2 pré-treinos que eu tomo, que entram no jejum, fora o chá, né, o café preto sem açúcar e água, e eu fazia todo dia o meu aeróbico em jejum. Então eu queimava muito mais, né? E essa sua dica, ela é muito importante mesmo. A gente sabe que a gente conversou com a doutora Patrícia Davidson, eu adoro ela, e ela falou muito sobre isso também, sobre os cuidados do acompanhamento, que precisa ter acompanhamento, precisa tomar muito cuidado com o momento que você introduz, né, volta a introduzir o alimento, para que esse alimento tenha a qualidade e as vitaminas necessárias para que você possa não ter, por exemplo, o que aconteceu, essa queda de imunidade ou qualquer outro problema mais sério. Isso é fundamental mesmo, essa dica é muito boa. E desde então você segue fazendo o jejum e segue fazendo Nesse momento acompanhamento. Eu estou de jejum. Nesse momento, falando com você, eu sigo no meu jejum. Mas o que eu acho legal, por exemplo, do jejum, é, sei lá, por exemplo, às vezes a Patrícia falava assim pra mim, Carol, tenta já tomar de manhã uns 2 litros de água, né? Principalmente quando eu saí do CTI, que foi infecção urinária, né? Então, eu tive que tomar, né, alguns cuidados a mais, até por causa do meu rim, porque foi muito afetado, eu perdi quase 90% da função do rim direito. E eu acho que quando você quer fazer um jejum mesmo, e eu acho que a intenção dele é saúde, né? Quando você quer fazer bem feito, essa importância do que você, como quebrar o jejum, do que você colocar para dentro do seu corpo, é muito importante. É verdade, é muito importante. E a questão do exercício também. Eu sinto isso também, Carol, assim, me ajudou muito quando eu comecei a fazer o jejum. Passei a fazer, 4 dias na semana o jejum, aliado também ao exercício físico, a queima calórica e a hidratação, uma boa hidratação. Eu senti também que o meu corpo mudou. É significativo a mudança do corpo, viu, gente? É impressionante, né? Eu não sei se você notou isso, mas a maneira eu não sei, mas parece loucura, mas a maneira da queima de gordura é diferente. Eu não sei, o meu corpo, eu acho que ele ficou muito melhor do que o corpo que eu tinha há 10 anos atrás. É muito louco isso. Eu acho que realmente quando você faz e você começa a entender o seu corpo também, é impressionante, né? A mudança do corpo, assim, o desenho do corpo muda, né? Porque eu acho que você acaba queimando lá as gorduras em outros lugares que talvez seja mais difícil fazer a queima com apenas o exercício. O jejum talvez potencialize isso e ajude a queimar mais essa gordura, ele vai modelando o corpo. Você vai, assim, uma coisa que eu senti também no jejum, que eu quero perguntar para você, é se você começou a pensar melhor, se a sua memória melhorou. Eu já sou muito focada, né? Eu sempre fui muito focada, assim, mas porque eu também, eu associei o jejum com 2 coisas que mudaram minha vida, né? Eu associei o jejum com o corte de glúten na minha vida e de açúcar. Então, acho que, eu me senti muito melhor fisicamente, mas minha pele, meu cabelo, eu acho que
né? A qualidade de pele, a qualidade de vida que eu passei a levar mudou por um inteiro. Então acho que eu não vejo só isso só no foco, sabe? Quando você decide fazer o jejum para cuidar de você, automaticamente tipo, o universo conspira para você cuidar mais de você. Então acho que traz milhões de benefícios, sabe? Eu acho que esse é o ponto, né? Carol Sampaio, minha amiga querida, uma mulher que eu admiro muito. Muito obrigada por você conversar aqui com a gente. Amigas de outros carnavais, literalmente, né, amiga? Opa, de antes de carnavais. Exatamente. Pode contar comigo sempre, estarei aqui. E muito jejum pra gente, que a gente consiga tá bem de corpo, de mente, e que é isso que importa hoje em dia. Carolzinha, um beijo, fica com Deus, obrigada. Beijo, gente, obrigada a você, beijo. Muito bem, hoje conversamos aqui com a doutora Patrícia Davidson, nutricionista, fera, craque, com o doutor Paulo Ouzon, com a minha amiga Carol Sampaio, empresária, dona das melhores festas do Brasil, e falamos sobre jejum intermitente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a gente tenha respondido algumas das suas dúvidas, e semana que vem, Band News na sua onda está de volta, tá bom? Um beijo, tchau. Você ouviu Band News na sua onda.